Olá, galera! Oi, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre capacidade e volume, obviamente, de cilindro, gente. Então vamos começar com uma pergunta que sempre me fazem. Apesar de a gente sempre falar, sempre aparece a pergunta: qual a diferença de capacidade para volume? Vamos pegar esse exemplo aqui de uma jarra. Imagine uma jarra perfeitamente cilíndrica. Se eu digo assim, qual que é o volume da jarra? Essa jarra é de vidro. Então, o que eu vou dizer? O volume seria o volume de vidro da jarra, né? Então, o que ela seria? Ela teria um cilindro maior, que é a parte externa dela, menos o volume interno, que seria um cilindro menor. A diferença entre os dois volumes seria o volume da jarra, que seria a quantidade de vidro que tem durante a jarra. E a capacidade seria o quê? O quanto cabe de líquido dentro dela, ou seja, o volume interno da nossa jarra, que seria o cilindro menor. Tranquilo? Entenderam essa diferença entre uma e outra? Então, dentro delas, a gente precisa, quando fala em capacidade, a gente precisa lembrar de algumas unidades. A gente está mais acostumado a trabalhar centímetros cúbicos para falar volume, metros cúbicos para falar volume. Só que quando a gente fala em capacidade, normalmente a gente usa o conceito de litro, tá? Então, como que a gente transforma de centímetro para litro? Nós temos essa relação, que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Tranquilo? Uma outra unidade que aparece bastante é a questão do decímetro cúbico, né? O decímetro cúbico corresponde a um cubo que tem 10 de lado, 10 de lado e 10 de lado, ou seja, um decímetro cúbico seria 1000, no caso aqui, seria 1000 decímetro cúbico, que corresponde a 1 metro cúbico. Tranquilo, gente? Continuando, o cilindro a gente já sabe que ele pode ser reto ou ele pode ser oblíquo. No caso, quando a gente planifica a figura, nós vamos ter a formação da parte da área da base, 2 círculos perfeitos, que eles são dados para calcular ele, πr ao quadrado. E vamos ter um retângulo formado ali, que é base vezes altura. Só que a base, ele está em torno do círculo, então vai ser o comprimento do círculo, que é 2πr. Então, para a gente calcular a área dele, a área lateral, nós vamos ter que é 2πr vezes a altura, portanto, a área lateral vai ser 2πrh. E no caso do cilindro oblíquo é a mesma coisa, né? A gente já viu isso e é a mesma fórmula da área lateral. A área da base, como a gente já falou, vai ser πr ao quadrado. A área total é a soma de todas as áreas, então a área lateral mais 2 vezes a área da base. Em alguns problemas fica muito interessante eu substituir no lugar da área lateral a fórmula da área lateral, no lugar da área da base, πr ao quadrado. Fazendo as operações matemáticas, vão ficar que é 2πr que multiplica h mais r. Nesse caso, ela vai ser interessante quando eu não conheço ou H ou R e conheço o resto. Então, consequentemente, fica mais fácil de resolver. Mas dá para resolver sem ela? Dá. Então, para organizar aí, gente, organiza lá na capa do seu caderno, na contracapa, já essas fórmulas de cilindro, que depois que a gente trabalhar os outros sólidos, você só vai aumentando esse formulário que você vai ter da geometria espacial, que na geometria espacial a gente tem bastante fórmula para resolver. O volume que a gente já conhece, então, portanto, é a área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. É o nosso volume do nosso cilindro. Tranquilo, gente? Hoje a gente relembrou os conceitos de capacidade e volume, falamos sobre as áreas ali do cilindro, que são extremamente importantes. Então, nesse vídeo nós conversamos sobre a capacidade de um cilindro. Espero que vocês tenham gostado e até breve.